Nossa, por causa desse meu sexo natural, eles fizeram tudo. Eles entravam, eu morava em outro bairro, eles entravam dentro da minha casa para pegar as minhas calcinhas. Quando eu chegava do trabalho, eles tinham roubado uma ou duas para sair com clientes. Com as minhas calcinhas usadas e tudo. Eles passaram anos pegando os meus mods aderentes para fazer, acho que ritual com meu sangue, ou sei lá o que. Os exploradores sexuais e as prostitutas aqui, eles são invertidos sexualmente. Eles não têm um sexo natural. Eles não reagem à presença de uma mulher, o explorador sexual. E os homens não reagem à presença da prostituta de forma natural. Eles usam habilidades que eles têm milenares, técnicas de prostíbulo. O sexo da prostituta, que é tão conhecido mundialmente, é uma técnica que às vezes muitas vezes não é suficiente, essa técnica, que é de masturbação, strip, falas capciosas, falas sexuais, danças, roupas muito sensuais. Isso tudo é para estimular o homem. Ela tem um aparato. A prostituta brasileira, ela tem um aparato para influenciar o homem sexualmente, estimular ele. Ela estimula ele com formas volumosas de seios e nádegas. Elas tentam estimular os homens com fotos das partes íntimas, de forma muito assim grosseira até, né? Umas fotos muito chocantes. Elas tentam estimular os homens assim, elas tentam estimular pelos olhos. Por isso que ele fez prostituta parecida comigo, porque achava que o meu sexo estava vinculado à minha aparência, Por isso que ele investiu na minha aparência, dessa forma. Ele acha que o meu sexo natural está vinculado à minha aparência. E aí foi quando ele se decepcionou e viu que não é. Eu era muito alegre, muito feliz e continuo sendo, mas eu vivi momentos muito difíceis provocados por eles, porque eles achavam que o meu sexo natural vinha dessa felicidade toda que eu tinha, de estar com a minha mãe, com meu filho, entendeu? Então, muito feliz, muito alegre. Só o problema financeiro que sempre existiu na nossa família, mas sempre foi superado com um trabalho honesto, certo? É a primeira vez que eu dependo do governo para sobreviver. Eu nunca tive nada do governo brasileiro a não ser os benefícios públicos de estrada, segurança pública, essas coisas, e os benefícios de escola pública, que eu pouco usei. Eu usei no 2º grau somente. 3 anos e poucas vezes no 1º grau, quando meu pai tinha um desemprego, uma crise financeira, e a gente saía da escola particular e a gente ia para a escola pública no meio do ano. Isso aconteceu umas 2 vezes. Uma dessas vezes eu perdi o ano, foi na 4ª série que eu repeti, porque a escola era horrível. Era uma escola pública, mas parecia uma coisa horrorosa. Parecia que a maioria dos alunos eram delinquentes. Era Dino Xavier, uma escola muito conhecida em Alcântara, escola pública, mas muito mal frequentada. Pandiaca Lodge também. O Padino era melhor, mas o Pandiá era pior. E foi no Pandiaca Lodge que eu repeti a 4ª série. Porque o ambiente era horrível. Horrível. E aí o que acontece? Eles começaram a suprimir as famílias tradicionais e a fala delas. E ver o que não prejudicava eles e a fazer as prostitutas dizerem nas mídias. Mas sempre houve divisão entre prostituta e mulher tradicional no Brasil. Sempre. Prostituta, cafetão sempre foram pessoas renegadas. Não podia passar na porta da casa de uma família. Certo? E normalmente não morava junto das famílias. E é o problema que eu tenho. Aqui mora prostituta, então você sai do prédio, não sabe se é prostituta, se é mulher decente, se o cafetão quiser te caluniar, ele te calunia.
porque essas habitações normalmente são para favorecer as prostitutas dele. Eles obtiveram os prédios todos, então eram casas históricas com cômodos muito grandes, entendeu? Morava uma família só, mas eram casas muito grandes. Aí os cafetões começaram a herdar essas casas todas, através de esquemas de cartório, de relação de prostituta com homem tradicional. Aí o que acontece? Ele começou a herdar tudo isso através das prostitutas. Aí, como eram casas muito grandes, ele começou a fazer pequenos quartos e ele aluga para pessoas tradicionais e as prostitutas dele. Entende? Aluga para as prostitutas dele, você sai, não sabe se tá. E se ele te caluniar, você não tem como saber que ele te caluniou. Porque ele não perde, porque existe, vou explicar a você, o cafetão, ele não perde cliente, o explorador sexual, ele não perde cliente. Entende? Vou explicar como ele não perde. Ele observa tudo, fica de olho na cidade, nos homens. O foco dele são os homens. Aí ele observa que um homem olhou para mim, ele encosta, conhece os homens quase todos. Aí ele encosta no homem, fala, você vê que você olhou minha prostituta. O homem olhou para mim. Gostei dela, ela é prostituta? Nem parece. Ela é prostituta? Ele, sim. Você quer que eu mande para você? Aí ele vai e liga para a sósia, que já tinha todo o meu guarda-roupa. As sósias deles aqui em Niterói já tinham um guarda-roupa igual o meu, que eu ia para a igreja, saía com meus pais. Eles copiaram meu guarda-roupa, então eles tinham todas as minhas roupas e sapatos idênticos. Aí ele já tinha uma sósia minha, ele trajava ela igual e dizia que era eu. E assim ele fez uma fama para mim aqui na cidade. Ele se quebrou, porque eu sempre fui casta e tímida. Mal vou no banheiro, mal vou na praia para usar biquíni. Eu uso biquíni, uso maiô, tudo. Mas eu sou tímida para me expor. Eu não sou sem vergonha, certo? Eu tenho uma moral. Não sei, num relacionamento com o marido, alguma coisa assim, tudo certo. Mas fora disso, normalmente eu não exponho meu corpo. E aí o que acontece? Eles não esperavam que eu fosse na delegacia fazer perícia. Porque eles sabem que eu não mostro minhas partes íntimas de jeito nenhum, entendeu? Eu sou uma mulher reservada. Eles não esperavam, eu fui. Quando chegou lá, o Estado viu. Através do policial viu tudo. Eu fui fazer perícia na delegacia. Aí foi quando o Estado, na pessoa dos policiais, ficaram sabendo. E aí eles ficaram aí com a cara no chão. Mas eles não perderam, não. Começaram a dizer que eu era lésbica. Eles são assim. Para caluniar não tem coisa pior. É uma coisa, é o que está escrito na Bíblia. Escancaram a boca contra o justo. Mas fala assim coisa que não tem nem sentido. Se colar, se a pessoa acreditar, mas se acreditar bem, se não acreditar, mas eles falam. E denigre você, acaba com a tua vida. Quando essas falas mentirosas não vão para o júri, no momento que você está sendo acusado por um crime que você não cometeu, imagina, essas falas chegam todas, aí é a condenação. Porque a maioria dos policiais são casados com prostitutas, muitos deles, não sei se a maioria, mas muitos, delegados, e se não são casados, tem relação com um cafetão há mais de 20 anos, comprando prostituta. Ou seja, tem uma amizade, uma relação de amizade, que nós da família tradicional não cultivamos amizade com polícia. Normalmente a gente só vai em delegacia quando a gente tem problemas e normalmente somos vítimas. Toda vez que eu fui na delegacia, eu era uma vítima. Todas as vezes que eu entrei numa delegacia, era como vítima. Todas as vezes. Eu fui para acusar um deles aí. Mas antes, eles invertiam a situação. Foi quando eu denunciei esse Juarez,
E ele saiu me caluniando. Quando eu fui denunciar ele na delegacia por sequestro, e parece que eles mudaram os registros e inverteram. Fez dele um denunciante meu de maus tratos ao meu filho para deixar ele numa situação melhor. E isso não chegou a mim. Essa informação não chegou. E aí eles fizeram todo um aparato em torno disso para favorecer esse Juarez que entrou na minha família, enganando, dizendo que era um trabalhador honesto. Eu não me relaciono com cafetão. Como eles sabiam disso, eles se aproximavam de mim dizendo que era trabalhador honesto.